Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Deus prometeu levar a sua salvação a todas as nações, sem exceção. A casa de Judá, limitada geograficamente e fechada em si mesmo culturalmente, se bem que desde sempre aceitasse no seu meio o que dos gentios se queriam converter ao seu Deus e à sua lei, estava limitada no propósito universalista da proclamação da mensagem de Deus. Deus, como vimos, já estava trabalhando na intenção de levar a sua esperança a todas as nações, quando dispersou entre os gentios parte do seu Israel, as 10 tribos do norte ou Efraim. No entanto, de Judá teria que ser gerada a luz que proclamaria a salvação de Deus para todo o mundo. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Esta luz é Jesus, o Messias. Estas passagens que nos enunciam a missão do Messias dizem-nos que essa missão seria primeiramente para com os preservados de Israel, mas também passaria por ser luz para os gentios. Os preservados de Israel, sabemos nós que são os remanescentes salvos de todo Israel, ou seja, os eleitos de entre os descendentes de Abraão. Mas então, quem seriam os gentios? Evidentemente, serão aqueles que, não sendo descendentes de Abraão e como tal não herdeiros da promessa,
também passarão a ser israelitas e herdeiros ao aceitarem a luz do Messias. Isso não significa de maneira alguma que a salvação dependa de descendência física, ou que os que não tenham estejam excluídos do plano de Deus. De forma alguma. Um dos propósitos de Jesus também é ser luz para os gentios. E aqui, pelo contexto, gentios não se refere a Efraim, mas sim a todos aqueles que não descendentes físicos de Abraão, mas a partir do momento que aceitam Jesus, eles são enxertados na oliveira e passam a fazer parte de Israel, remanescente salvo, adquirindo a mesma natureza da raiz, que é como quem diz, adquirindo a natureza do Cristo. Por isso, Jesus disse que até mesmo das pedras Deus poderia levantar filhos a Abraão. A razão pela qual a mensagem é dirigida primeiramente a Israel é porque é a eles que pertencem as promessas, ou seja, a descendência física de Abraão. Romanos 9:4. Por isso, essa descendência, através essencialmente de Efraim, seria espalhada entre as nações, e nelas seriam benditas, misturadas, todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. No ato de recolher as ovelhas dispersas, viriam também muitos que não são descendentes, mas que acreditariam na mensagem. Por isso, seriam benditas todas as famílias da terra. Porque no ato de levar a mensagem às ovelhas perdidas, e porque não temos forma de saber quem elas são, a mensagem chegaria a todos, indistintamente. Tanto Jesus como os discípulos são enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isaías 49:6, Mateus 15:24, Mateus 10, versículos 5 ao 6. Vejamos que são essas ovelhas a quem Jesus e os discípulos são enviados. Se nós ficássemos por essas passagens, poderíamos pensar que se tratava apenas de Judá, mas o Cristo deu-nos uma chave para as entender. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se Jesus falava para Judá, quem são as outras ovelhas que, ao contrário das de Judá, se encontravam desagregadas e importava agregar? Jesus só pode estar a falar de Efraim, que está disperso pelas nações, que desconhece a sua própria identidade, sem, no entanto, deixar de ser israelita, e como tal, herdeiro das promessas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta luz dos gentios teve como missão restaurar o Israel de Deus. Apocalipse 21, 9 a 12. Voltando a unir os dispersos de Israel, restituindo a unidade às suas 12 tribos. É de salientar que as terras mencionadas nesses versículos são todos antigos territórios de Efraim. O termo terra
aparece nesses versículos como sinônimo de povo. Portanto, quando nos é dito que essas terras de Efraim foram angustiadas e envelheceram nos primeiros tempos, o que isso quer dizer é que o povo de Efraim foi angustiado e envelheceu na fase inicial da sua história. Mas, nos últimos tempos, esse mesmo povo seria enobrecido. Onde? Junto ao caminho do mar, para o ocidente, além do Jordão, para o oriente, que é como quem diz, para além das fronteiras da terra de Israel, ou seja, na Galileia das nações. Efraim das nações. Assim, o povo que andava em trevas, desobedecendo à vontade de Deus e a sua própria identidade, é o povo que foi disperso pelas nações, ou seja, Efraim. Este mesmo povo ainda será resgatado dessas terras do Oriente e do Ocidente e regressará à sua terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. O Pai Celestial tem planejado congregar todas as coisas através de Jesus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Através de Cristo, seria possível juntar a casa de Judá com a casa de Efraim, restaurar as 12 tribos do povo de Deus, unir novamente o Israel de Deus. Esse tem sido o grande propósito do verdadeiro povo de Deus nos últimos 2000 anos. Muitos se têm convertido e voltado ao seio de Abraão pela fé e pela justificação em Jesus. Contudo, esse propósito só será plenamente realizado na segunda vinda de Cristo. Revelando-se na casa de Judá por nascimento e ministério, Jesus anunciou que a sua missão primária seria recolher do mundo inteiro os dispersos da casa de Israel, Efraim, ou as 10 tribos do norte, ou seja, aqueles que das nações gentias impregnadas, como vimos pela semente de Abraão, ouvem a voz do pastor supremo e respondem ao seu apelo de salvação. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Note-se que ao ir pelo caminho dos gentios é uma referência a Jeremias 10, 1 a 5, significando que os discípulos não se deveriam misturar com o paganismo. O não entrar em cidades dos samaritanos deve ser entendido no contexto de treino a que os discípulos estavam sujeitos e na repulsa que os judeus sentiam em relação a Samaria. Assim, só Jesus poderia começar seu ministério em Samaria, dando ele próprio o exemplo, e só depois do derramamento do Espírito Santo a evangelização poderia ser realizada pelos discípulos. Atos 1, 8. Existe neste plano de Deus algo extraordinário. Deus criou um povo através de Abraão e da sua descendência. Usou essa mesma descendência para dispersar a semente de Abraão por muitos povos e voltou a congregar por Jesus Cristo muitos povos num único povo sacerdotal, o Israel de Deus, cumprindo assim as promessas feitas a Abraão. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,